Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Então, eu vou começar por uma definição extremamente importante, né, no atendimento, que é a definição do caso suspeito. Quando é hoje, nesse momento epidemiológico, nós vamos estar seguindo toda a questão do Ministério da Saúde. Então, quando é que nesse momento epidemiológico eu vou pensar que esse paciente pode ser um paciente que está acometido do COVID, da doença COVID-19. Então, a primeira situação que o Ministério da Saúde coloca é o viajante, né, que é a pessoa que apresente febre e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, e aqui fica sinais e sintomas respiratórios definido como tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, uma saturação abaixo de 95%. Aqui só uma observação importante a respeito dos pacientes que já têm doenças crônicas pulmonares, porque esses podem cursar com baixa de saturação, não necessariamente sendo a tradução de um problema respiratório a mais. Sinais precoces de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia. E que esse paciente apresente um histórico de viagem para país com área de transmissão sustentada. Essa área de transmissão, vocês vão encontrar no site do Ministério da Saúde. Por que eu não coloquei aqui? Porque essa área ela é atualizada, né, nesse momento que já decretou pandemia. Apesar de ser considerado pandemia, nós ainda temos alguns países que não têm casos. Então, é importante que a gente cheque esses países que estão sendo área de transmissão para poder encaixar. Então, vamos só resumir a primeira situação do viajante. Pessoa que apresente febre e um sintoma respiratório com histórico de viagem para países com transmissão sustentada ou área de transmissão local nos últimos 14 dias. Uma outra situação, que é a do contato próximo, é aquela pessoa que apresenta febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório. Vejam que aqui a gente já muda, eu já admito a possibilidade desse paciente não ter febre, porque ele pode ter febre ou sintoma respiratório, mas é importante que ele tenha histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para a COVID-19 nos últimos 14 dias. E aqui os 14 dias, lembre-se que tem a ver com o período de incubação, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas essa já é uma situação diferente a do contato próximo. Ele pode ter febre ou não, pode ter sintoma respiratório ou não, ele precisa ter apenas um dos dois. Mas ele tem que ter obrigatoriamente a história do contato com caso suspeito ou confirmado para a Covid-19 nos últimos 14 dias. Uma outra situação, a terceira situação, para caso provável de doença, é o contato domiciliar, que seria aquela pessoa que manteve contato domiciliar com um caso confirmado por Covid-19 nos últimos 14 dias e que passe a apresentar febre ou sintoma respiratório. Então, mais uma vez aqui, você vai poder pensar em Covid para o paciente, mesmo ele não tendo febre. Isso é importante porque essa mudança aconteceu nos últimos 8 dias, foi publicada pelo Ministério da Saúde, porque até então a febre era obrigatória como sintoma para você pensar em Covid-19, tá? Então, contato domiciliar, pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado nos últimos 14 dias, que apresente febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório. Okay? Nessa situação, o Ministério coloca que é importante observar a presença de outros sinais e sintomas, como fadiga, mialgia, artralgia, mas isso não inviabiliza, se não tiver esses sintomas, não inviabiliza o diagnóstico. Tá? Então, são essas três situações que hoje o Ministério da Saúde coloca como sendo as possibilidades de você fazer diagnóstico de um paciente com o Covid-19. Esses casos suspeitos, eles precisam sempre ter outros conceitos associados. Por exemplo, eu vou considerar caso confirmado, isso é importante para a gente não estar divulgando informações de casos confirmados que não tenham essa linha de raciocínio que o Ministério da Saúde coloca. Então, caso confirmado de doença pelo COVID, pelo coronavírus, a NCOVIS, aquele caso que ele confirma laboratorialmente com resultado positivo por RT-PCR em tempo real pelo protocolo Charité. Então, é isso que hoje o Ministério da Saúde diz
que o paciente tem que ter diagnóstico confirmado por exame de RT-PCR. E clínico epidemiológico é o caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo domiciliar, com caso confirmado laboratorialmente. Sempre que a gente pensa em fechar um caso por vinculação epidemiológica, o caso que adoece, ele tem que ter tido contato com o caso confirmado, e ele tem que ter tido esse contato nos últimos 14 dias, porque é o período de incubação, ok? Bom, observações importantes referente à febre, porque a gente sempre coloca que a febre é aquela medida acima de 37,8 graus, mas não podemos esquecer que pacientes jovens, pacientes crianças ou idosos, imunossuprimidos, pessoas que estão em tratamentos para algum tipo de tratamento oncológico, eles podem contar com infecções tanto bacterianas como virais, sem necessariamente ter febre. Uma outra coisa que é interessante são os conceitos de contato próximo, de casos suspeitos ou confirmados. O que é um contato próximo? Então, o Ministério da Saúde define como uma pessoa que teve contato físico direto, por exemplo, apertando a mão, ou uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas, por exemplo, tossiu, tocou tecido de papel, tecido que foi o papel, lencinhos de papel que foram usados de alguma forma por alguém que tivesse contaminado, pessoas que tiveram contato frente a frente por mais de 15 minutos ou uma distância menor que 2 metros de pessoas que tivessem infectadas e sem nenhuma proteção. Todas essas definições são para situações em que você não usou nenhum tipo de EPI, ok? Uma pessoa que esteve em ambiente fechado por mais de 15 minutos, a uma distância menor do que 2 metros, o profissional de saúde que teve contato, manipulou ou examinou, manipulou algum tipo de amostra infectada sem o devido uso do EPI, isso são contatos considerados contatos próximos. Uma outra situação, um passageiro de uma aeronave sentado a um raio de distância de duas poltronas para cada lado, se ele estiver próximo de uma pessoa nesse raio de distância que possua a doença, ele também pode ser considerado um contato. E o contato domiciliar de caso suspeito é aquela pessoa que reside na mesma casa ou ambiente e que deve ser considerado os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento. Então, se eu estou na mesma casa e eu não usei nenhum tipo de proteção e eu tive contato nessa mesma casa, morando no mesmo ambiente com pessoas infectadas, eu corro um risco maior de desenvolver. Então, o que é que nós vamos esperar de características clínicas epidemiológicas desse paciente? Como é que eu faço o diagnóstico? Toda doença viral, para esses casos de epidemia, eu preciso, em determinados momentos da situação epidemiológica, fechar esse diagnóstico de forma clínica, epidemiológica e laboratorial. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou fazer um julgamento da clínica, vou examinar esse paciente, depois eu preciso saber se epidemiologicamente esse paciente se encaixa num caso suspeito, e depois eu confirmo esse diagnóstico com um exame laboratorial ou por uma vinculação epidemiológica. Então, o quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, tá? Não vai diferir muito do que a gente encontra em todo o período sazonal dos nossos quadros de gripe, por influenza, por metapneumovírus. Então, é um quadro muito semelhante. Eu vou ter que fazer uma investigação clínica epidemiológica e um exame físico. É recomendável que todos os casos de síndrome gripal sejam questionados em viagem para o exterior, contato próximo com pessoas que tenham viajado, ou contato com algum caso suspeito da doença para a qual você está pesquisando. As informações devem ser registradas no prontuário, isso é muito importante, né? Vocês vão ver que a Eni vai falar um pouco sobre as notificações. Se eu não tenho essas informações devidamente registradas em prontuários, o trabalho do CIEVS, da vigilância, ele fica extremamente dificultado. Período de incubação é quando você está avaliando, pensar num período de incubação entre 5 e 16 dias, tá? Com uma média de 7 dias. Pacientes infectados com SARS-CoV, em média 7 dias após o início dos sintomas, ele já tem quase que a sua finalização da doença, por isso a gente considera que do primeiro dia do contato, ele leva em média 7 dias para aparecer os primeiros sintomas, e a partir daí, em média 7 dias para que esses sintomas desapareçam.
No entanto, dados preliminares do novo coronavírus sugerem que a transmissão pode ocorrer mesmo sem o aparecimento dos sinais e sintomas. Então, é o portador assintomático ou o portador que ainda não desenvolveu o quadro de doença. Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sintomas eu posso estar transmitindo a doença. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu contrair o vírus hoje, a ciência ainda não sabe me dizer a partir de quantos dias eu já sou capaz de transmitir. Porque isso exige você identificar o tempo e a quantidade que esse vírus se replica nas suas secreções, nas suas mucosas, para daí sim começar a ser expelido e transmitido. As manifestações clínicas têm um amplo espectro clínico, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, né? Nós temos visto casos que vão realmente, desde casos que vão para casa, que é a maioria dos casos, até pessoas que ficaram internadas em leitos de UTI, que inclusive vieram a óbito. Até o momento não está estabelecido completamente o espectro, necessitando de uma população. Claro que à medida que a gente vai conhecendo o vírus, a gente vai sabendo não só como ele se comporta, quais são os sintomas, quais são as consequências dessa infecção, né? Vamos lembrar da Zika vírus, que começou como um vírus que causava uma arbovirose, tão comum quanto a chikungunya ou a dengue, e depois nós tivemos a ingrata surpresa de descobrir os casos de microcefalia, né? Então a gente ainda precisa de estudo para saber como é que esse vírus vai se comportar a médio e longo prazo. Então, os sinais e sintomas mais reportados, tá, foram principalmente sintomas respiratórios, né, por ser um vírus de acometimento eminentemente respiratório. Então, o paciente pode apresentar febre, tosse, dificuldade para respirar. Em estudos preliminares, e ainda se mantém um pouco essa relação, principalmente na China, né, essa relação ela foi maior número de casos com o sexo masculino. Talvez hoje eles já levantam a possibilidade disso estar associado à quantidade de uso de cigarros, né, na China pela classe masculina. Então, os quadros mais graves realmente acabaram acometendo mais homens, talvez relacionado a isso, é uma coisa que está se especulando. Doenças também, pacientes com doenças crônicas foram mais acometidos, e a média de idade no tempo desse estudo foi de 49 anos. Essa média ela já subiu um pouquinho, hoje a gente já tem estudos com um N de 70 mil que já mostram essa idade, essa curva desviada um pouquinho mais para 60 anos. Então, como sintomas comuns, a febre esteve presente nesse estudo e ela se mantém ainda como sintoma mais presente, né? Prevalente em 98% dos casos, a tosse 76%, mialgia ou fadiga em 44%. Então, se vocês observarem, tem exatamente as mesmas características clínicas de uma infecção viral, de vírus respiratório por outros vírus, como, por exemplo, o influenza, o rinovírus, o adenovírus. E, claro, por ser uma doença viral respiratória, a linfopenia esteve presente e provavelmente nesse estudo de 41 pacientes isso se replicará para os próximos estudos. Sintomas menos comuns, expectoração, dor de cabeça, hemoptise, diarreia, são menos comuns, mas estiveram presentes nesse estudo também e tem se replicado nos estudos posteriores. Como eu falei para vocês, o diagnóstico tem que ser clínico, epidemiológico e laboratorial. Laboratorial, o Olivete vai falar daqui a pouco para vocês, com bem mais propriedade, chamando a atenção para várias coisas extremamente importantes, que vocês não podem perder essa apresentação de Olivete daqui a pouquinho. As notificações devem ser feitas, então assim, eu recebo o caso, eu suspeito, o passo seguinte é fazer a notificação. Essa notificação também vai ser um pouco mais explanada por Enio daqui a pouco, mas é só para lembrar que no acompanhamento do paciente, faz parte da nossa obrigação enquanto equipe de saúde, fazer a notificação assim que eu faça a suspeição clínica de um caso de Covid-19. É uma doença de notificação obrigatória e eu tenho esses tempos para fazer. Esses tempos exatamente como eles acontecem, Enio vai falar para vocês daqui a pouquinho. Bom, e após eu fazer essa suspeição diagnóstica, fazer a minha notificação, eu preciso tomar algumas condutas. A principal delas é o isolamento respiratório desse paciente. Nós estamos trabalhando com as mesmas orientações do Ministério da Saúde. Esse isolamento hoje, ele é feito com máscara cirúrgica, não há nenhuma necessidade de se fazer isolamento com máscaras N95. Isso eu gostaria muito de chamar bastante atenção, tá? O paciente
que ele não tem nenhum sinal de gravidade, ele será orientado você vai ofertar máscara para ele, após fazer a coleta e médicos sintomáticos, ele será encaminhado para isolamento domiciliar. Como é feito esse isolamento domiciliar? O paciente vai permanecer na residência dele, de preferência longe um pouco do convívio com os outros membros da família. Se for possível, esse isolamento acontece dentro do quarto, isolamento em quarto privativo na residência dele, e ele só deverá voltar normalmente às suas atividades, em média 7 dias após desaparecerem os sintomas. Então, pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificados na triagem ou na classificação de risco, até a sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível. Qualquer pessoa que entrar no quarto de isolamento ou entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar a máscara cirúrgica, exceto nas situações que eu estabeleço fazer uma nebulização, ofertar oxigênio, algum procedimento, estava me faltando a palavra, algum procedimento aéreo aerossol. Então, eu estou falando de ofertar oxigênio, eu estou falando de nebulizar o paciente, eu estou falando de induzir o escarro. Então, nessas situações que eu vou gerar o aerossol, que é uma partícula um pouco menor, que é capaz de atravessar a máscara cirúrgica, eu devo trocar essa máscara. Eu vou chamando a atenção aos EPIs à medida da aula, para que a gente não pare só para falar disso. Por quê? Porque à medida que eu estou atendendo o paciente, eu estou paramentada para esse atendimento, encerrando esse atendimento, eu devo tirar essa paramentação. E isso também exige uma rotina para que você não acabe contaminando, porque a sua máscara ela vai estar externamente em contato com secreções que caso venha a ser respingada enquanto alguém fala. Então, na hora de retirar essa máscara, eu tenho que ter o cuidado de não pegar a máscara pela frente e acabar contaminando a minha mão e depois acabar esquecendo e não lavar as mãos e estar me contaminando. A mesma coisa para a luva. Eu nunca posso tirar a luva pegando nas partes da luva. Eu tenho que tentar sempre não tocar com as minhas mãos na parte externa da luva. Isso é uma coisa que a gente tem que estar bastante treinado em relação a isso. A avaliação do paciente vai ser feita a realizar a coleta de amostra respiratória, eu vou prestar os primeiros atendimentos. Se esse paciente não tem gravidade, casos graves devem ser encaminhados para hospitais de referência e os casos leves devem ser acompanhados pela atenção primária em saúde, instituída medidas de precaução domiciliar. Então, só para a gente fechar um pouquinho o fluxo na nossa cabeça. Eu recebo um paciente na minha classificação de risco, ou no meu acolhimento, ou na minha triagem, ou na portaria de onde eu estou atendendo, esse paciente identificado como sintomático respiratório, deve ser ofertada uma máscara para ele. Fui para o atendimento com o paciente, fiz a suspeição diagnóstica devidamente paramentada, eu vou notificar esse caso, eu vou avaliar a gravidade. Se é um paciente grave, eu vou solicitar encaminhamento para um hospital. Se é um paciente sem maiores gravidades, eu vou orientá-lo a retornar para a residência dele com orientações de preferência escrita de isolamento respiratório em casa. Inclusive, isso vai se seguir ao uso também de um termo de consentimento esclarecido que foi ontem publicado pelo Ministério da Saúde, porque você tem que provar que você orientou e que foi instituído o isolamento domiciliar, tá? É uma coisa bem importante para a gente ciente. Quanto ao tratamento, ainda não temos nenhum tipo de tratamento, tá? Então não há medicamento específico, não há vacina, não há nada que nesse momento eu possa fazer. Mas tem uma coisa que nós não podemos perder de vista aqui. Todo paciente que chegar para você, ele não vai chegar com diagnóstico, ele vai chegar com um quadro respiratório. Então, se eu estou falando de um quadro, de um grupo de risco, lembrem dos grupos de risco, mulheres grávidas, idosos, população indígena, população encarcerada, menores de 5 anos de idade. Então, se eu estou falando de um grupo de risco, e esse grupo de risco chega para mim com sintomatologia respiratória, ou se eu estou falando de um paciente que chega sintomático respiratório grave, até que eu tenha o exame desse paciente provando que isso é uma COVID, eu tenho que pensar que esse paciente tem que ter as coisas mais comuns, né? Em medicina, a gente costuma dizer que o paciente tem o que é mais comum, não o que é mais raro. E tem aquilo que ele tem, não o que a gente quer que ele tenha. Então, eu tenho que pensar inicialmente em influenza, eu tenho que pensar nas outras doenças respiratórias mais comuns. E pensando em influenza,
Eu não posso esquecer de ofertar aqui no nosso item 4 o famoso Tamiflu ou fosfato de oseltamivir. Eu não posso esquecer porque se eu não ofertar, se eu não iniciar o tratamento para um paciente grave com SRAG, eu não ofereço o Tamiflu, eu corro o risco de perder esse paciente para uma influenza achando que é Covid. Esse direito eu não posso me dar, tá? De perder um paciente. Não, não vou colocar porque eu acho que é Covid, não adianta colocar porque Covid não responde ao Tamiflu, mas eu não posso achar, em medicina não trabalhamos com achismo. Eu vou tratá-lo como se ele fosse um SRAG por influenza e eu vou coletar as amostras e esperar o resultado. Chegou a amostra, é Covid, beleza, não fizemos nenhum mal para o paciente. Chegou o resultado, é influenza e eu não botei o Tamiflu, eu posso ter determinado, inclusive, a morte desse paciente. Então, a gente tem que ter muita preocupação e lembrar sempre que no sintomático respiratório do grupo de risco e no paciente grave com SRAG, que eu vou internar para tratar, eu tenho que colocar o fosfato de oseltamivir para não perder esse paciente para uma influenza porque eu deixei de tratar. Lembrando sempre que durante todo o atendimento, a paramentação da sua equipe, ela é fundamental neste momento. Nós trabalhamos basicamente com o uso de EPIs. Então, não há medicamentos específicos para o tratamento, medidas de suporte devem ser implementadas, não é porque eu não tenho nenhum tratamento que o paciente vai chegar e eu não vou instituir outras medidas, tá? Eu preciso ofertar, se esse paciente é grave, eu preciso ofertar oxigênio, eu preciso talvez entubar esse paciente, eu preciso ofertar hidratação, eu preciso dar suporte, porque o tratamento de doenças que não tem tratamento é justamente o suporte para que o corpo consiga reagir enquanto o vírus está agindo. Então, se eu não dou esse preparo para o paciente, ele provavelmente vai morrer antes do corpo dele conseguir resolver. Tá? No atendimento, deve-se levar em consideração os demais diagnósticos, como nós falamos agora, para não perder esse paciente para a influenza, pensando em corona, tá? Então, isso é muito importante. Complicações, né? Se observou que nesses casos que tivemos no mundo até agora, a principal complicação é a SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Não podemos deixar de pensar que esse pulmão está acometido por uma pneumonia viral, tá? Então, é aquela pneumonia de padrão intersticial, que você vê aquele padrão de vidro fosco ao raio-x, eventualmente você pode ver algumas consolidações, e como você tem muito comumente, né, cerca de 10% dos pacientes, naquele estudo do Lancet de 41 pacientes, isso cursou com 10% dos pacientes internados cursaram com infecção secundária, ou seja, pneumonia bacteriana secundária a uma infecção viral. Isso é muito importante porque é uma outra definição que já está lá em influenza, que é no paciente grave, eu também devo ofertar a antibiótico terapia se eu identifico no raio-x dele um padrão diferente que não só da pneumonia provocada pelo vírus, tá? Então, até para a gente evitar óbitos por infecção bacteriana secundária, eu preciso lembrar de instituir o uso do antibiótico, ok? E aí nós vamos ver um pouco agora da vigilância, a parte do CIEP, de como fazer a notificação, e qualquer dúvida, no final da aula, nós vamos tentar tirá-las. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Enio Soares, sanitarista CIEV Salvador. Eu vou mostrar um pouco do cenário epidemiológico do município de Salvador. É claro que eu não vou trazer cenário nem nacional nem internacional, por conta desse cenário está mudando constantemente. Então, vou apresentar um pouco do perfil. Lembrando também, nesse perfil epidemiológico que eu trago, é claro que também está um pouco defasado no município de Salvador, mas o importante é que as características epidemiológicas que tem evidenciado, que eu vou mostrar para vocês, mesmo com o quadro clínico, mesmo com a situação epidemiológica apresentada, claro que ela tem uma mudança, mas o perfil continua o mesmo. Então vamos dar início. Esse é o território soteropolitano, município de Salvador, com a população de 2.800.000 habitantes. Então temos uma população em um território de pouco mais de 900.000 metros quadrados, uma população de quase 3 milhões de habitantes. Para a saúde,
tem uma distribuição administrativa, que são os 12 distritos sanitários. Então, para a organização do território, a gente trabalha com o distrito sanitário, que é uma forma lógica e adequada para as questões de saúde. Eu trago aqui a distribuição espacial dos casos de Covid-19 no município de Salvador. Essa distribuição espacial são 91 casos que a gente tinha notificados até o dia 10 de março. Então, é um cenário que a gente tem com os 91 casos notificados. Como eu falei para vocês, claro, esse cenário já se alterou, porque tem muitas entradas de dados, muitas entradas de notificações. Então, esse cenário pode estar diferente, mas o que a gente tem observado é que tem caso suspeito da doença distribuído praticamente em todos os distritos sanitários de Salvador. Quanto ao padrão dessa distribuição no início dos sintomas, a gente tem uma distribuição aqui. Então, uma distribuição temporal do início de sintomas. Então, no dia 27/1, foi notificado o primeiro caso suspeito de Covid-19. Pode observar que a partir do momento que o cenário mundial e nacional foi se alterando, com o incremento de países que deram positivos para o Covid-19, aqueles países que aumentaram a sua detecção de casos, nós também começamos a registrar casos suspeitos. Então, no dia 27/1, foi o primeiro caso suspeito de Covid-19, isso logo após o Carnaval. Então, esse período, essas notificações começaram a se intensificar. No dia 21/2, antes era só a China que era a país de transmissão para o Covid-19, e aí entraram mais 8 países. No dia 24, entraram mais 16 países, e hoje a gente tem a situação de mais 40 países com transmissão da doença e com características epidemiológicas em relação ao Covid-19. Quanto à semana epidemiológica da doença, a gente tem também quanto à distribuição temporal por semana epidemiológica. Então, a gente inicia o primeiro caso na semana 5, e observe que há uma tendência crescente de notificação. Então, as notificações cresceram bastante em relação ao nosso cenário. Então, teve semana epidemiológica, em uma única semana, a gente registrou 37 casos suspeitos de Covid, e a gente tem acompanhado e orientado todo o cenário epidemiológico do município de Salvador. Então, como eu falei para vocês, esse recorte foi até início da 11ª semana. Então, eu tenho aqui só 4 casos na 11ª semana epidemiológica, mas claro que o cenário epidemiológico atual não é esse. Então, quanto à distribuição desses casos notificados por faixa etária, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma mediana de 37 anos de idade, variando de 1 a 74 anos. Podem observar que o percentual de notificação em relação à faixa etária, eu tenho uma concentração na faixa etária de 25 a 35 anos, elevando até 49 anos. Então, o maior número de notificação está na faixa etária de 36 a 49 anos. Se eu juntar de 25 a 49 anos, eu tenho mais 60% dos casos nessa faixa etária. E uma mediana de 37 anos, variando de 1 a 74 anos. O perfil epidemiológico do município de Salvador. Então, como eu estava falando para vocês, a faixa etária dos acometidos, 91 acometidos. Esse perfil, a gente tem uma mediana de 37 anos, variando de 1 a 74 anos. Eu tenho uma distribuição, uma concentração, o maior número de percentual de casos em pessoas com idade de 36 a 49 anos e também de 15 a 24 anos. Então, de 15 a 49 anos, eu concentro mais de 60% dos casos notificados no município de Salvador. Então, esse é o quadro, esse é o perfil epidemiológico. Claro que esse número aqui, esses 91 casos, não representa agora o número de casos notificados no município de Salvador.
mas a gente tem acompanhado o perfil e segue esse perfil do maior percentual na faixa etária de 36 a 49 anos, seguido da faixa etária de 25 a 35 anos de idade. Quanto ao sexo, a gente tem a maior notificação do Covid-19, 66% no sexo feminino e 34% no sexo masculino. Então, esse é o perfil dos 91 casos notificados. Essa distribuição foi até a 11ª semana epidemiológica do ano de 2020. Quanto ao diagnóstico laboratorial dos casos notificados, então eu tenho um perfil, 20% desses casos tiveram diagnóstico de influenza A, 7% de influenza B, e eu tenho já testado 13 de Covid-19, que foram todos descartados, vírus respiratórios 24%, e ainda tenho aguardando um percentual de 34%. Esse perfil, então aqui está na tela para vocês, 20% de influenza A, 7% de influenza B, eu tenho ainda vírus respiratório, 24% testado com vírus respiratório, e ainda tem um percentual que está aguardando o resultado. Então, esse é o cenário do diagnóstico laboratorial, né, do Covid-19, dos 91 casos notificados no município de Salvador. Quanto à distribuição espacial desses casos, então eu tenho uma distribuição em todos os distritos sanitários, tanto a influenza A como a influenza B. A tela do mapa aqui não está aparecendo, mas acho que depois nós vamos visualizar. Quanto à classificação final, então, desses 91 casos, eu tenho já descartado 60%, que corresponde a 66% dos casos, e em investigação ainda tenho 31 casos, correspondendo a 34%. E eu também tenho a distribuição dos casos referente ao local de transmissão. Então, quanto ao local de transmissão, 25% das pessoas relataram que vieram da Itália, né, e um ponto mais importante, que 24% dos casos notificados não tiveram histórico de viagem. Eu acho que apareceu agora na tela a distribuição, né, espacial do perfil quanto ao diagnóstico laboratorial dos casos notificados de Covid-19, suspeito de Covid-19. Então, essa é a distribuição espacial desses casos. Então, estava falando para vocês, quanto ao local de transmissão, 25% as pessoas relataram que vieram da Itália, e um fato interessante é que 24% relataram que não tiveram histórico de viagem. Quando a gente fala do histórico de viagem, até o dia 21 de fevereiro, o único país que era considerado local de transmissão sustentado era a China. Então, foi incluído mais 8 países nesse dia, e no dia 24 foi incluído mais 16 países. Então, as pessoas que relataram viagem para esses países fora do período de transmissibilidade, na verdade, a gente notifica para a suspeita de Covid, mas a primeira triagem é para a síndrome respiratória, para a influenza. Quanto às ações de controle, aqui está a distribuição temporal, apareceu agora, dos casos notificados quanto à classificação final, e aqui na tela o local de transmissão. Então, 25% Itália, outros países têm uma variação muito grande, e essa história aqui de sem histórico de viagem, porque a gente tem recebido muitas notificações sem um quadro clínico definido para a Covid. Então é interessante, a Dielma já falou do quadro clínico para a notificação de Covid, e aí a gente é importante verificar esse quadro clínico, verificar a definição de caso, né, para a Covid, e não esquecer da síndrome respiratória aguda grave, não esquecer da influenza, que a gente está entrando no período sazonal da influenza, então é importante
está monitorando todas as doenças respiratórias, todo o cenário epidemiológico nesse período, tanto de Covid quanto nesse período de sazonal para as doenças respiratórias. Então, o que a gente tem feito no CIEV Salvador, a gente tem monitorado todo o cenário epidemiológico do agravo, tem acompanhado todos os casos notificados. Então, a gente tem 2 pontos de notificação importantes, tem um celular do CIEV, está funcionando agora 24 horas, 999820841, esse é o celular institucional do CIEV, 24 horas todos os dias para notificação, para dúvidas, para informação. A gente tem técnico sempre disponível para atender o telefone. Pode notificar por e-mail no notificasalvador@gmail.com. E a gente tem monitorado e acompanhando. Tem monitorado também os contatos desses casos com orientações. Então, toda vez que a gente recebe uma notificação, a gente estabelece um contato com esse caso para orientar e verificar realmente como é que está a situação clínica dos contatos. Publicação de boletins epidemiológicos. Semanalmente a gente tem publicado boletim epidemiológico, tanto encaminhado por e-mail quanto no site do CIEVES. Então, quem acessar cieves.saude.salvador.ba.gov.br tem lá as informações dos boletins epidemiológicos. A gente também encaminha por e-mail semanalmente a situação epidemiológica e esses boletins epidemiológicos. Salvador tem um plano de contingência, então, periodicamente, a gente tem avaliado as ações do plano de contingência com todas as áreas. Então, é uma ação que a gente faz periodicamente, pelo menos semanalmente, avalia essas ações do plano de contingência para adoção de medidas de controle. Claro que o cenário mundial ele vem se alterando, as medidas de controle vêm se alterando, então a gente vem adaptando essas medidas de controle de acordo com o cenário nacional e internacional. Capacitação de profissionais de saúde. Então, a gente tem uma série de capacitações já realizadas, capacitações já programadas, e também uma articulação com a rede hospitalar e de pronto atendimento para recomendações sanitárias. Então, a gente tem um canal de comunicação aberto pelo telefone, por e-mail. Além disso, tem os telefones fixos do CIEVES, que funciona de 7 às 19 horas, no 3202 1721, 3202 1722, funciona das 7 às 19 horas, e o celular institucional 999820841, que também está funcionando agora 24 horas para orientações, para monitoramento, para recebimento de casos, para acompanhamento da situação epidemiológica, para informações, para orientações. Não estamos com esse canal aberto de notificação de informação. Então, agora a Olivete vai passar algumas informações do laboratório e depois vamos continuar com um pouco do tempo aí com as dúvidas de vocês. Gente, nós vamos falar um pouco agora sobre a parte laboratorial para o diagnóstico do coronavírus, SARS-CoV-2. Então, como nós estamos encaminhando as amostras para serem analisadas no LACEN Bahia, nós seguimos a nota técnica que foi emitida pelo LACEN Bahia este ano, que é a nota número 1 de 2020. Então, deve ser coletado todo caso que se enquadre nos critérios de suspeição clínica ou epidemiológico definidos pelo Ministério da Saúde, que a doutora Dielma já falou. A coleta deve ser realizada até o 14º dia do início dos sintomas e independe do início do tratamento. Se o paciente começou a utilizar antitérmico, se o paciente começou a utilizar o Tamiflu, que, como a doutora Dielma disse, seria o tratamento inicial, porque a probabilidade maior é que o paciente esteja com influenza. Então, repetindo, todos os casos que se enquadrem nos critérios de suspeição clínica e ou epidemiológica devem ser coletados. A doutora Dielma já fez a explanação de quais são os critérios para determinar um caso suspeito. A coleta ela deve ser realizada até o 11º dia dos sintomas e não depende do início de tratamento. Então, se a pessoa utilizar Tamiflu, antitérmico, qualquer que seja o medicamento, ela pode coletar nesse período. Passei.
Bom, os tipos de amostras que a gente utiliza para investigação laboratorial são a secreção de orofaringe e nasofaringe, que a gente chama de suave combinado, e o aspirado de nasofaringe, que o volume ideal são 4 ml, embora esteja escrito 4 ml, aí a gente pode utilizar 1 ml. Né? Então, o que chega mais para a gente analisar, o que é mais comum, o material mais comum para análise, é a secreção de oronasofaringe. Como é que a gente vai conseguir esse material para coleta? Ele é fornecido pelo LACEN Bahia, o LACEN estadual, através desse e-mail aqui, lacencoreplan@saude.ba.gov.br. Vocês têm que fazer o pedido com até 48 horas de antecedência e o material será disponibilizado para a unidade ir buscar. Então, esse kit ele é composto por um tubo plástico de Falcon com tampa de rosca e nele tem um meio de transporte viral. É um meio, a cor dele, quando ele está bom para ser utilizado, é róseo e tem uma etiqueta no tubo com a data de validade, a identificação do produto que tem dentro. Cada tubo desse contendo um meio de transporte viral, MTV, ele é acompanhado por 3 swabs de rayon. Então, nós vamos ter 3 swabs para cada tubo. Por quê? Porque nós fazemos a coleta nas 2 narinas e na faringe e é colocado, todos os 3 swabs são colocados no mesmo tubo. O kit, antes da coleta, ele deve ser armazenado em geladeira, sob refrigeração, não é? A gente tem que manter ele na posição vertical, porque para não haver vazamento. E, como eu havia dito, o prazo de validade ele deve estar impresso, deve estar colado a etiqueta no tubo. E a gente tem que ficar atento a esse prazo de validade. Normalmente, quando o material passa do prazo de validade, ele começa a mudar de cor. Então, ele vai ficando um rosa bem mais claro até ficar amarelado. Né? O armazenamento do kit depois da coleta também é sob as mesmas condições. Então, a única diferença é que ele vai ter a etiqueta no tubo com os dados do paciente, o nome completo do paciente, a data que foi coletada e, de preferência, colocar também o horário da coleta, que é para a gente ter uma ideia sobre a estabilidade da amostra. A utilização do kit. No momento da utilização, o kit ele tem que estar à temperatura ambiente. Então, como ele vai estar dessa maneira, que vocês estão vendo aí, que ele tem uma cor rósea. Se o prazo de validade se expirar, ele vai mudar de cor e vai ficar amarelo. Se você observar que você não utilizou o kit dentro daquele prazo de validade, você tem que descartar o kit na unidade e solicitar a substituição ao LACEN. Vai comunicar que o meio venceu e que você está solicitando novos kits. Lembrando que você deve descartar o material na unidade mesmo, não precisa encaminhar o material vencido ao LACEN. Bom, a coleta da secreção nasofaríngea, é importante que vocês observem isso. Você vai utilizar o swab de rayon, vai colocar cada um swab de rayon em uma narina, até o final da narina, até sentir uma resistência no fundo, vai retirar esse swab e colocar dentro do tubo. Fazer a mesma coisa com a outra narina, retirar o swab e colocar no mesmo tubo. Depois você vai fazer a coleta na faringe, colocando o swab até o final e sentindo a resistência, tendo cuidado de não encostar o swab nem na língua, nem nos dentes, e colocar no mesmo tubo. Depois que você colocou os 3 swabs no mesmo tubo contendo o meio de transporte viral, você vai cortar o excedente do swab. É óbvio que o swab é um pouco maior do que o tubo de Falcon, onde está o meio de transporte viral, enroscar o tubo, fechar. Importante a gente colocar a etiqueta com a identificação da amostra e nela vai estar o nome do paciente, a data da coleta e vamos encaminhar esse material dentro de um frasco, dentro de um pote para que ele não vire e a gente não tenha o derramamento, certo? A gente pode também colocar dentro de galerias, mas
dependendo do transporte, se for um transporte feito com motoboy, a gente corre o risco de virar. Feito isso, a gente vai colocar dentro de uma caixa térmica um isopor, onde a gente vai colocar também gelox, tendo o cuidado de não encostar o gelox na amostra para que ela não congele, certo? E daí a gente vai encaminhar o material para o LACEN. O LACEN estadual. Então, a gente vai abordar alguns erros que são os mais frequentes que a gente observa quando recebe as amostras. Então, aqui nessa primeira imagem, que está errado, nós temos cada um swab em um tubo. Os 3 swabs têm que estar dentro do mesmo tubo. Não precisa 3 tubos, um para cada swab. Nós vamos colocar os 3 swabs dentro do mesmo tubo. Isso é muito comum acontecer de errado. Aqui nós temos o meio de transporte inadequado. Esse daqui é um meio de transporte Stuart, que é utilizado para culturas bacterianas, para transporte de amostra para cultura bacteriana. Então, o meio de transporte não é esse daqui. E o swab que vem dentro desse meio daqui também não é o adequado. Lembrando a vocês que quando a gente utiliza um swab inadequado, isso pode interferir na análise que a gente está fazendo. Então, a gente utiliza para diagnóstico do coronavírus a metodologia de PCR, que é biologia molecular, que pode sofrer interferência se a gente coletar com um swab inadequado. Esse erro daqui, desse último vídeo dessa última foto que eu estou mostrando para vocês, é que o swab não está inadequado, não está adequado. Eu não sei se vocês estão vendo aqui no fundo do tubo uma corzinha azul, que significa que é o swab comum que está aqui dentro. Então, a gente não pode fazer a coleta com swab comum, porque, como eu já disse, este swab, o material, interfere na análise, certo? Voltando ainda sobre a coleta de nasofaringe, o profissional que realizar a coleta da nasofaringe, ele tem que ser treinado, tem que ser capacitado. Nós estamos preconizando que esta coleta seja realizada pelo técnico de laboratório, porque é um exame laboratorial. Sabemos que existem profissionais enfermeiros capacitados para essa coleta, mas que ela deve ser preferencialmente feita pelo técnico de laboratório, certo? Então, a gente deve também utilizar EPI para a realização dessa coleta. O que é que a gente vai utilizar? O jaleco, a luva, a máscara, o óculos de proteção. E a máscara, ressaltando a última apresentação que eu fiz, até a última apresentação que eu fiz, a gente estava recomendando fazer com a máscara cirúrgica, mas a gente recomenda que a coleta seja feita com a máscara N95 PFF2, certo? Outra amostra que a gente pode utilizar é o aspirado de nasofaringe, que normalmente é feito pelo profissional enfermeiro. A coleta é feita pelo profissional enfermeiro ou médico mesmo. Para fazer essa coleta, a gente vai precisar de uma bomba de vácuo, ou se não, vácuo de parede mesmo, que às vezes que a gente tem nas nossas unidades, principalmente as unidades de emergência. A gente vai utilizar o bronquinho, que é onde a gente coleta a secreção, e vamos transferir o meio de transporte viral do tubo que veio do LACEN, através da sucção com vácuo também para dentro desse bronquinho. Então, dessa vez, o que a gente vai encaminhar para o LACEN é o bronquinho com a secreção e o meio de transporte viral que a gente colocou para dentro desse frasco estéreo. Né? Vamos identificar também com a etiqueta de identificação de amostra, nome do paciente, data da coleta. Aqui está um material corretamente identificado. Vamos colocar num pote também para evitar vazamento. Vamos colocar numa caixa térmica o isopor com gelox e encaminhar para o LACEN, certo? Essa amostra que foi colhida, ela tem que ser armazenada entre 2 a 8 graus e a gente tem que encaminhar para análise até o prazo de 48 horas. Por quê? Porque a estabilidade dessa amostra coletada
a viabilidade do vírus ali é de 48 horas apenas. Então, junto com essa amostra, a gente vai encaminhar também a ficha de identificação epidemiológica, que já foi dito aqui por doutora Djelma e também por Enio, o site que a gente vai ter acesso a essa ficha, que é esse daqui, e o relatório de cadastro das amostras no sistema GAL, que é o sistema utilizado pelo Laboratório Central do Estado e também pelos outros laboratórios centrais do país. A gente vai fazer o cadastro as unidades têm que fazer o cadastro da amostra no GAL. Se a amostra for coletada numa unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, essa amostra vai ser encaminhada para o Laboratório Central de Salvador, o Laboratório Municipal, junto com a ficha de notificação. Lá nós faremos o cadastro desta amostra no GAL e encaminharemos para o LACEN. O ideal é que a unidade tenha o seu cadastro no LACEN, por isso que para todas as unidades de urgência e emergência, a gente indica que seja feito o seu próprio cadastro no LACEN, para que você obtenha o seu login, a sua senha, porque só assim você vai ter acesso ao resultado do seu paciente. Porque no GAL, só quem cadastra é que consegue pegar o resultado do exame. Esse aqui é o sistema GAL, que você acessa pela internet através do endereço esse aqui que eu estou mostrando. A unidade, faz o login usuário, utilizando as senhas apropriadas. Quando você faz o seu cadastro no LACEN, quando solicita o login e senha, eles vão te fornecer o passo a passo para que você consiga acessar o sistema e fazer o cadastro. Também pegar o resultado. Para realizar o cadastro da requisição no GAL, a gente precisa além dos dados do paciente, os dados também da unidade que está cadastrando. É importante que o paciente tenha um cartão nacional SUS, porque o cadastro se torna muito mais fácil. Como eu falei, caso a unidade não possua o sistema GAL, com login e senha próprios, pode entrar em contato com o LACEN através do e-mail lacem.gal@saude.ba.gov.br ou através do telefone 316-5085, que é o telefone da TI do LACEN. Então, como eu havia dito antes, isso é muito importante, somente a unidade que cadastra o paciente é que terá o acesso ao laudo e consequentemente, os resultados laboratoriais. Como é que a gente vai encaminhar estas amostras para análise? O LACEN ele vai receber essas amostras de segunda a sexta, de 7 às 16, que é o horário que o atendimento do LACEN funciona, a coordenação do atendimento, e aos sábados, das 7 ao meio-dia. O LACEN possui um plantão aos sábados, das 7 ao meio-dia. A unidade de saúde é que deverá providenciar o seu transporte para encaminhar as amostras ao LACEN. O LACEN não está mais buscando as amostras nas unidades, sejam elas privadas ou públicas. Então, a unidade tem que providenciar o seu transporte. Para as unidades do município de Salvador, vocês podem solicitar ao Laboratório Central o motoboy de segunda a sexta, das 7 às 16 horas. Mas, no final de semana, a unidade tem que providenciar o seu transporte para levar as amostras ao LACEN. Lembrando que sempre tem que encaminhar a amostra junto com o relatório do GAL. Se a amostra foi encaminhada para o Laboratório Central de Salvador, para que de lá a gente encaminhe para o LACEN, a unidade que encaminhou tem que cadastrar no GAL e mandar o relatório do GAL para o Laboratório de Salvador, porque senão nós vamos cadastrar de novo e a amostra vai ficar com duplo cadastro lá no LACEN, certo? Você falou unidades básicas e especializadas? Bom, quando o paciente que for a unidade básica ou unidade especializada e ele tiver com suspeita de, se ele for um caso suspeito para coronavírus, mas esteja bem, com um grau leve aparentemente bem,
você pode atender esse paciente e encaminhá-lo à unidade que tem a coleta laboratorial. Nós estamos definindo para cada distrito sanitário uma unidade para a realização dessa coleta. Ou pode também encaminhá-lo para uma UPA. Se ele está bem, está andando, não tem problema, está assintomático ou com sintomas leves, ele pode voltar depois à unidade que a gente indicar para fazer a coleta. Caso ele esteja um paciente grave, com dificuldade de respirar ou uma situação daquelas que a gente traçou como prioritárias, a gente pode chamar a ambulância do SAMU e a ambulância do SAMU vai fazer a regulação desse paciente para uma outra unidade e lá a gente vai fazer a coleta nessa unidade. Então, podemos referenciar o paciente para qualquer UPA ou temos uma ou duas UPAs referência para o paciente em caso suspeito. Não, o paciente pode ser encaminhado para qualquer unidade de pronto atendimento, seja ela UPA ou PA do município. Qual o fluxo para atendimento para as USF? Foi esse aí que a gente falou. Se o paciente vier com sintomas leves, a gente vai indicar uma unidade referência por distrito, para que seja feita a coleta laboratorial. Caso o paciente esteja grave e seja um paciente prioritário, a gente pode chamar o SAMU e ele vai fazer esse transporte para uma unidade de pronto atendimento. Unidades especializadas ambulatórias é o mesmo que a gente acabou de falar aí para as unidades de saúde da família. Para onde devemos encaminhar os usuários com suspeita e como deve ser feito o transporte desse usuário. Eu acho que já foi respondida essa pergunta, né? Quando a gente falou sobre os ambulatórios, as unidades especializadas e as USF. Eu acho que a intenção de quem perguntou foi essa. Eu deixo essa pergunta para a Enio aqui, como a vigilância tem atuado no Porto de Salvador. Eu acredito que ele vai responder que seja a Anvisa, né? Que a atuação sobre portos e aeroportos é da Anvisa. A informação veiculada pelos meios de comunicação de que pode existir proteção imunológica cruzada para o Covid com o uso da vacina contra a influenza procede? Não procede. O que vai acontecer é que se aquela população já está imunizada contra a influenza, a probabilidade que ele esteja contaminado, a suspeita clínica de influenza seja menor, né? Então, a gente vai por exclusão nesse caso. Acho que a doutora Djalma pode responder as outras perguntas, porque... sim. Eu estou vendo aqui que alguém perguntou se as unidades já foram definidas, as unidades de referência que a gente vai encaminhar para a coleta, ainda não. A gente pretende definir uma unidade por distrito, mas se hoje aparecer alguém, você vai encaminhar para a UPA ou vai ligar para o laboratório central. Eu estou lendo uma pergunta aqui, com relação ao EPI, qual o período recomendado de utilização da máscara cirúrgica? Se for para a coleta que vocês estão falando ou é do paciente utilizando? Se for para a coleta não é com máscara cirúrgica, é com máscara N95 ou PFF2. Viu se tem alguma para você, Enio? Bom, enquanto a Djalma está organizando as perguntas dela, quanto à Anvisa, a gente tem uma articulação com a Anvisa, que é ela que monitora o Porto de Salvador e o aeroporto. Essa articulação, a gente tem tido contatos frequentes com a Anvisa, até porque ela tem demandado algumas notificações para o município de Salvador. Então, essa articulação tem feito uma articulação proativa em que a gente tem demandado, eles têm demandado para a gente. Eu vou repetir a pergunta e logo em seguida, né, ela repete novamente. No caso de dentistas, né, que trabalham com aparelhos que geram aerosóis diariamente, já que ainda não se sabe se o assintomático transmite ou não o vírus. Mesmo nos casos não suspeitos, deve-se sempre ser atendido com máscara cirúrgica ou tem indicação para usar a N95 em todos os pacientes nessa situação de pandemia?
Eu não sei se vai ser possível alguém me responder, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, quebrar um pouco o protocolo. Se alguém conseguir escrever rapidamente, hoje na rotina do dentista, ele trabalha com que máscara? Cirúrgica. Máscara cirúrgica. Então, se a gente considerar que você nunca sabe com o que você está lidando, tecnicamente você não poderia estar usando máscara cirúrgica. Entende? Então, tecnicamente, se eu trabalho gerando aerossol, a máscara que eu tenho que usar é N95. E isso não pode haver questionamento. Vamos a outra dúvida. Os profissionais da atenção básica devem fazer atendimento utilizando a máscara? Gente, vamos deixar claro uma coisa. Esqueçam o Covid. Pensem na assistência em saúde. Todo sintomático respiratório deve ser atendido com a equipe de saúde fazendo uso de máscara. É um EPI obrigatório na nossa classe de trabalho. Independente do que está causando aquela sintomatologia respiratória, o sintomático respiratório a gente tem que atender de máscara. A ideia não é só não ser contaminada com o Covid, a ideia é não pegar influenza, não pegar gripe, não ter afastamento de trabalho, não adoecer. Então, assim, sintomático respiratório, independente do que seja, eu atendo de máscara cirúrgica. Quem trabalha realizando o teste rápido usa a N95? Não, nós não usamos N95 para fazer teste rápido. Vamos só esclarecer, gente, que N95 é usado quando há formação de aerossol. Bom, vamos lá responder a dúvida aqui de Carolina Barbosa. Como deve ser feito o transporte de usuários de casos leves? Deve ser por conta do usuário ou isso não pode, isso é uma pergunta importante, isso não pode aumentar o risco de transmissão, não é isso? De disseminação da doença. Alguém pode responder a essa? Posso. Todas as vezes que eu atendo um paciente com uma suspeita de Covid, o que é que eu faço? Eu oferto a máscara cirúrgica para ele. Se ele vai retornar para casa, ele vai retornar com a máscara, gente. Ele está em isolamento respiratório com o uso de máscara cirúrgica. Porque se não há geração de aerossol, o vírus vai estar dentro da gotícula. E a gotícula é uma molécula grande e pesada. Ela não só não passa pela máscara, como ela vai disseminar por 1 metro e cai. Então, assim, pacientes que vão para o atendimento e tem indicação de isolamento domiciliar, eles retornarão para os seus domicílios sem uso de máscara. E aqui eu já vou fazer um comentário, porque eu estou vendo aqui algumas perguntas a respeito. E se o paciente não tiver dinheiro para comprar máscara? E se o paciente não tiver um quarto para ficar dentro de casa? A gente precisa adotar uma linha de raciocínio partindo da melhor possibilidade, porque se eu começar a fazer julgamentos por minúcias de detalhe da vida de cada um, da situação financeira de cada um, nós não vamos conseguir uniformizar. A próxima dúvida é sobre a orientação, o pessoal está querendo saber, a orientação de isolamento domiciliar, quais são? No caso, um paciente, às vezes, um usuário que chega na unidade básica, ele às vezes é um caso suspeito, qual é a orientação de condução de isolamento domiciliar? Pronto, exatamente como eu falei durante a aula, paciente que tem um quadro leve, ele será atendido, prescrito com medicação sintomática, solicitado a coleta, coletou, ele retorna para a casa dele com orientação de isolamento em quarto privativo, se for possível, se não, ele pode fazer uso da máscara. E vou lembrar aqui uma outra coisa, que alguém já pode dizer, mas e se ele não tiver condições de comprar máscara? Existem outras possibilidades de você fazer uma orientação. Você vai orientá-lo à etiqueta respiratória, ou seja, toda vez que ele for tossir ou espirrar, ele vai cobrir a boca e o nariz com a dobra do cotovelo ou com um lenço descartável e depois ele vai jogar esse lenço descartável no lixo. Além disso, ele vai ser orientado a lavar as mãos com água e sabão repetidas vezes por dia. Além disso, ele vai evitar estar no mesmo ambiente com outras pessoas, preservando um distanciamento de pelo menos 2 metros da pessoa com quem ele estiver falando. Porque a 2 metros, mesmo que ele esteja sem a máscara, se ele tossir ou espirrar, essa gotícula que é pesada, ela vai se deslocar em média entre 1 metro e 1,5 metros, por exemplo, dá 2 metros, e ela vai cair na superfície. E aí já adianto,
para falar da limpeza da superfície, que nós fazemos com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio, exatamente como a gente limpa a bancada hoje para outros vírus. Não temos novidades nisso. A única coisa que eu solicito é que reforcem essa limpeza, porque é um vírus que permanece um pouco mais de tempo viável nas superfícies. Então, terminou o atendimento, limpa o consultório todo, se é uma suspeita de Covid, claro. Limpa o ambiente todo e faz o próximo atendimento sem nenhum problema. Mantenha, se for possível, as janelas do consultório abertas, a unidade o mais ventilada possível, idem para a orientação da casa da pessoa, idem para o transporte em ambulância, essa ambulância tem que fazer esse transporte com as janelas abertas, e assim a gente vai instituindo as medidas tentando diminuir a possibilidade de transmissão. Pronto, outra dúvida aqui, o termo de consentimento de internação domiciliar e o kit de coleta de swab serão disponibilizados para as unidades? O kit de coleta, vocês viram Olivete falar na aula, ele já é disponibilizado pelo LACEN, o município ficou com a responsabilidade de buscar e distribuir para as unidades onde seja feita essa coleta. Quanto ao termo de consentimento, eu vou ficar devendo um pouco mais de informações, porque isso saiu ontem no final do dia, e de ontem para hoje realmente eu não tive tempo de esmiuçar a regulamentação da lei 13696 ou 769, não vou me lembrar agora o número, mas saiu a regulamentação ontem, e é nessa regulamentação que está inclusive a orientação de uma pergunta que eu vi passar aqui rapidinho, que é sobre quem vai fazer essa orientação e atestar o isolamento domiciliar. Sei que o médico está autorizado e o agente comunitário também tem um papel importante, mas eu realmente não tive tempo de destrinchar essa recomendação ontem à noite. Gente, quanto ao kit de coleta, as unidades de urgência e emergência podem ir buscar lá no LACEN quando não tiverem mais, quando utilizarem as que vocês têm em estoque, ou quando vencerem os kits que você tem em estoque. As unidades básicas que a gente determinar como urgência, a gente também vai encaminhar os kits para elas, certo? Quais as unidades que serão notificantes? Os serviços de atendimento especializado também notificarão qual será o fluxo de atendimento e encaminhamento. Com relação à notificação, todo profissional que faz o atendimento ao paciente e que for suspeitar de uma doença de notificação compulsória, ele tem que fazer a notificação, seja no serviço especializado ou numa urgência. Entendeu? Se você atender o paciente e ele tem uma suspeita de algum agravo de notificação compulsória, o profissional que atendeu que tem que fazer a notificação, certo? O fluxo de atendimento é como a gente já explicou. Se necessitar, se for um paciente leve, ele vai ser encaminhado para fazer a coleta com sintomas leves, ele vai fazer a coleta na unidade de referência, se for unidade básica. Se for uma paciente com sintomas graves, ele vai ser levado à UPA através a uma UPA ou qualquer um outro serviço de urgência através. Deixa eu só falar uma coisa, referente a essa questão, por favor, deem uma lida na portaria 356 de 11 de março de 2020. Essa portaria que regulamenta a lei 13979, tá? Que estabelece as medidas de enfrentamento para a emergência em saúde pública de importância internacional, Covid-2019. Nessa regulamentação, nessa portaria, está a regulamentação da lei, e aí aqui eles vão dizer absolutamente tudo sobre essa questão de quem é a responsabilidade de atestar o isolamento, tudo direitinho, ok? Uma outra coisa que eu queria falar é que assim, a gente oferta essas palestras como uma forma de poder estar conversando com alguém que está lidando com isso, mas nós temos todos esses dados de definição de casos suspeitos, de número de casos que estão acontecendo, dos protocolos, dos fluxos, tudo isso está no site do Ministério da Saúde de forma muito fácil e acessível. Entrou no site do Ministério, vai ter uma tarjinha lá verde escrito coronavírus. Nesse você clica e você vai abrir tudo que você precisar saber, tem ali também. Então, a definição de caso suspeito, eu vou repetir aqui mais uma vez. Nós temos a situação 1, que é do viajante, que é a pessoa que apresente febre, pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, com histórico de viagem para país com transmissão sustentada ou área de transmissão local nos últimos 14 dias. Essa lista de países você encontra também no site do Ministério da Saúde, atualizadíssima. A situação 2, de contato próximo, é a pessoa que tem febre ou sintoma respiratório e tem histórico de
de contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19 nos últimos 14 dias. E tem ainda uma terceira situação, que é o de contato domiciliar, tá? Caso provável, pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por Covid nos últimos 14 dias e que se apresente com sintoma respiratório ou febril. Nessa situação, ele pede para você fazer avaliação de outros sintomas que podem te levar também a pensar numa infecção viral, mesmo que o paciente não tenha febre, como mialgia, artralgia, calafrio, cefaleia, que isso poderia também corroborar para o diagnóstico. Já colocamos aí a portaria que vocês solicitaram, a portaria de 11 de março de 2020, a que fala sobre o termo de consentimento. Inclusive vem com os anexos do termo de consentimento, que pode inclusive ser impresso e utilizado. Houve uma pergunta aqui, a colega quer saber, profissional assintomático é considerado grupo de risco para COVID? Asmático é considerado grupo de risco para Covid-19, deve circular pela USF sempre de máscara. Quando você atender um paciente que você teve a suspeita, que você viu que ele se enquadra num caso suspeito de Covid-19, você vai ofertar máscara, como a doutora Djalma já falou, já repetiu aqui algumas vezes. Tem um questionamento aqui a respeito do tempo de uso da máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica ela pode ser usada se tiver íntegra por até 4 horas. Se antes desse período ela for rasgada, molhada, ela tem que ser trocada. A máscara N95, já emendando aqui porque já estamos falando de máscara, N95 é considerada uma máscara descartável no seu uso contínuo. O que quer dizer isso? Se eu passo todo o dia fazendo baciloscopia, eu tenho uma saturação muito rápida do filtro da máscara, então é aconselhável trocar. Mas se, por exemplo, eu faço o atendimento esporádico, eu vim aqui e fiz uma baciloscopia, e só vou voltar daqui a uma semana para fazer mais uma baciloscopia, essa máscara pode continuar sendo usada. Então, para o nosso atendimento, um plantão, um dia de atendimento, que eu não tenho contato com paciente sintomático respiratório em grande número, por exemplo, eu posso ficar até 4 semanas com essa máscara, desde que eu guarde de forma adequada em local ventilado, que quer dizer que eu posso até colocá-la no saquinho que ela estava, mas esse saquinho tem que estar aberto ou com furinhos para ela não transpirar. Desde que eu também não risque a máscara, não faça dobras em locais que não são já de local de dobra da máscara, que eu não deixe molhar ou sujar com alguma outra substância. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está dizendo assim, e se a pessoa apresentar um sintoma e informar que esteve no mesmo ambiente com uma pessoa confirmada para a Covid-19, porém não tem certeza se ficou próximo ou não da pessoa, como no caso do casamento que ocorreu em Itacaré, como proceder? Nesse caso, a gente acredita que se enquadre como caso suspeito, volte um slide aqui, esse contato próximo. Se ele está assintomático, se ele tem sintoma e ele teve no mesmo ambiente que uma pessoa, caso confirmado para a Covid-19, ele tem que procurar um serviço e ele vai se enquadrar como contato próximo, um caso suspeito, contato próximo. Lembrando que ele tem que ter sintomas. Se não tiver sintomas, não vai adiantar. Isso, ok. Com sintoma, está encaixado na situação número 2, pode sim procurar a unidade. Sim, como a gente já havia dito, ele vai se enquadrar com uma situação número 2, que está o slide aí aparecendo, vai procurar a unidade de saúde, porque ele seria quadrado como contato próximo, é um caso suspeito. Ele vai procurar a unidade de saúde, lá a gente vai seguir o fluxo que tem no plano de contingência. Então, gente, vamos começar a finalizar isso aqui. Vai ter uma última pergunta. A paciente veio da Itália no dia 4 de março, assintomático. Qual a conduta? Porque ele ainda não completou 14 dias. Mas ele não tem que ficar 14 dias de quarentena só porque veio da Itália. Entendeu? Ele precisa ter sintomas. Se você observar todas as situações do Ministério da Saúde para pensar num caso como suspeito, eles exigem que o paciente tenha sintoma, ou respiratório ou febre. O que vai complementar a suspeita é contato ou histórico de viagem. Mas o histórico de viagem sozinho não é suspeita de coronavírus, viu? O que mais?
Estamos sem máscara em algumas unidades, a questão administrativa que vocês vão ter que solucionar junto à SMS. Quanto tempo o vírus permanece ativo em uma superfície? De 6 a 9 horas. Por isso é que a gente tem que ter esse cuidado. Na verdade, gente, se a gente for observar, são medidas de higiene que a gente sempre deveria tomar. Porque como nós não sabemos com que vírus estamos lidando, cada vez que uma pessoa chega com sintomatologia respiratória, influenza também permanece na superfície. Um pouco menos de horas, mas também permanece. Hepatite C também permanece em superfícies inanimadas e por muito tempo. Então, assim, a gente precisa só lembrar que são medidas que nós já deveríamos tomar e que vamos agora aprender um pouco mais a cobrar isso das nossas equipes, tá? Então, eu gostaria de encerrar aqui a nossa web palestra lembrando das questões de lavagem das mãos, de etiqueta da tosse, de todas as situações que podem, de alguma forma, prevenir a disseminação. É claro que vocês são formadores de opinião, só conhecimento para vocês, né? Conhecimento que não se passa, não tem nenhuma validade socialmente falando. Então, vocês saem daqui meio com uma obrigação de passar esse conhecimento adiante. Nós temos toda a disponibilidade para tirar dúvidas. Todas as pessoas que já tiveram aulas comigo têm o meu telefone, podem me solicitar no WhatsApp. O que eu puder passar a mais, eu vou estudando, tá? Gostaria de agradecer a todos que permaneceram na sala. E dizer que foi uma honra falar para todos vocês e saber que vocês estão na ponta de alguma forma ajudando a combater as doenças respiratórias nos traz um alívio muito grande, uma certeza de que temos uma equipe para contar. Então eu gostaria de agradecer e desejar uma boa tarde a todos e um bom final de semana, tá bom? Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.